Os abates de fêmeas estão em patamar elevado no país. É o que aponta o indicador de boi Datagro, um antigo balizador de preços do boi gordo GPB Datagro. O cenário, segundo o analista Vitório Amoroso Neto, segue dando suporte à oferta de animais terminados, levando a escala média de abates a fechar fevereiro com um pequeno aumento na comparação a fevereiro do ano passado. Vamos ver alguns números? A média de fevereiro agora ficou em 8,5 dias corridos, cerca de 0,6 dia acima da média de fevereiro de 2022. A justificativa, segundo o analista do indicador, é a de que, em grande parte, o cenário de alta esteve ligado ao momento do ciclo produtivo, que tende a registrar o segundo ano consecutivo de aumento nos abates de fêmeas e de animais para abate, tendência apontada pelo indicador. Segundo o analista, isso reduz a dificuldade de originação de matéria-prima para as indústrias, ou seja, gado pronto para ser abatido. Na comparação a janeiro agora, primeiro mês deste ano, houve um encurtamento de 2 dias corridos na escala de abate, algo esperado pela sazonalidade histórica, mas que também pode ser justificada por uma maior retenção de gado terminado nas propriedades. O pecuarista aproveitou a maior disponibilidade e qualidade de pastagens e ainda aos embargos originados pela ocorrência da EEB atípica no Pará. Mesmo diante do caso atípico da doença conhecida como vaca louca, produtores e frigoríficos mantiveram a oferta de bovinos terminados sólida ao longo de fevereiro. Aqui comigo João Pedro para comentar esse breve estudo do indicador de boi Datagro. Boa tarde, João. Boa tarde a todos vocês. O que você... Bom, você tem falado bastante sobre esse assunto aqui, né, João? Nós temos desde 2019 que houve o preço do bezerro cresceu, subiu. O que aconteceu? A fêmea, a novilha, em vez de ir para o abate, foi para o campo. Foi para o campo para gerar bezerro. Nós temos agora uma oferta boa de bezerro. Acontece que o preço do bezerro, que chegou a valer próximo de R$3.000, veio para R$1.800, R$1.900. E com isso cria problema para o criador. Ele está com dificuldade em função de geração de caixa, já que os custos dele não caíram nessa mesma proporção, ao contrário, alguns casos subiram muito. Então nós estamos vivendo um momento em que o criador ele vai se desfazer das fêmeas. E vai voltar a engordar a novilha, que era um fato que tinha sido diminuído em função de que ela valia mais no campo do que no gancho. Esse número do Datagro, de 52% de fêmeas abatidas pelo indicador, que mostrou o indicador, isso são animais que têm fiscalização, ou municipal, ou estadual, ou federal. Deixa eu até passar essa informação para que você complete com um comentário. De acordo com o indicador de boi Datagro, os efeitos desse ciclo pecuário, que já foi mencionado agora há pouco, são potencializados por aspectos sazonais, pastagens, como nós já mostramos, e pela suspensão agora temporária dos embarques de carne bovina para a China. A taxa de abate de fêmeas superou 52% em fevereiro, é o que o João Pedro está dizendo. Entre os machos e as fêmeas abatidas, o percentual de fêmeas é esse, 52%. Mais da metade, portanto, das fêmeas. O parâmetro é um dos principais indicadores de tendência da oferta de bovinos terminados, que atualmente tem oferecido fortes indícios de que devemos observar um novo ano de aumento nos abates de fêmeas e também de gado terminado no Brasil este ano. João Pedro, está aí mais da metade agora, em fevereiro, de fêmeas.
Se você olhar o ano de 2022, o abate mostrado pelo IBGE, que tem fiscalização, chegou próximo de 29 milhões de cabeça. Há algumas consultorias que falam que o abate total do Brasil foi 38 milhões. Algumas até são bem mais otimistas, 42 milhões de cabeça. Mas, vamos lá, 38 milhões. Esses 38 em relação aos 29, nós estamos falando de 9 milhões de cabeça. A grande maioria, mas 90% disso são fêmeas. Porque esses animais que é para autoconsumo ou em matadouros do interior e tal, que não passa por frigorífico fiscalizado, eles são fêmeas. Nesse momento, nos últimos 15 dias, diminuiu a oferta de boi, por quê? Porque parou de exportar para a China, aquele boi que estava sendo preparado para ser vendido com ágio para o boi China, o pessoal segurou, porque sabia que era um caso dessa espongiforme, dessa doença, era um caso atípico, que não houve nenhuma contaminação lá, então não tem nenhuma lógica que pensar que fosse uma doença normal, atípica, aquela que contagia. E aqui a suspensão da China em função da demanda que eles vão ter esse ano, de 3 milhões de toneladas, em função do crescimento econômico chinês, um aumento vai para 6% a previsão de crescimento do PIB chinês, isso vai dar mais renda, mais emprego, maior consumo de carne bovina. Então o pessoal segurou os machos e está vendendo fêmeas. O que está acontecendo agora, daqui para frente? Você vai ter um trimestre, esse março, abril e maio, são trimestres que o pessoal os produtores, os criadores muitos vão fazer, dar toque, vão ver se a vaca está cheia ou não. O que vai acontecer? As vazias, normalmente em bom estado, vai dar um acabamento e vai fazer dinheiro, porque já que o preço do bezerro está frouxo, ele vai fazer dinheiro com vaca gorda. Então, é o que confirma essa tendência de aumentar os abates. Porque você reteve fêmeas em segundo semestre de 2019, primeiro ano 2020, 2021, agora 2022 também. Então, o que está acontecendo agora é essa oferta, esse aumento de oferta de fêmeas em função de que o preço do bezerro caiu e caiu de forma muito, muito drástica. Mato Grosso, tem confinadores que compraram bezerro ano passado, quase próximo a R$3 mil posto fazenda. Hoje a oferta é menos de R$2 mil lá. Uhum. Então o que aconteceu? A pressão maior dessa derrubada de preço da arroba está em cima da reposição, em cima da cria. Então você está tendo dificuldades agora. O que vai acontecer daqui para frente? Nós vamos ter uma oferta maior esse próximo trimestre e com certeza absoluta vai ter uma oferta maior de vaca. Hoje falando com o criador lá no Mato Grosso, o cara falou que a oferta é R$210 a arroba. Da fêmea. Ele vendeu a 290 o ano passado, nesse mesmo período. A arroba de boi que estava 345, chega no Mato Grosso, 345 em São Paulo, bateu em março do ano passado, está chegando esse ano a 250 no Mato Grosso. Então, além do problema disso aí, a diferença de base nas regiões de cria, como o caso do Mato Grosso, que é o maior polo criador de gado bovino no Brasil, é muito grande em relação à Praça de São Paulo, que é a referência nacional. Então, nós estamos vivendo um momento e a única coisa positiva nesse momento é que normalmente nessas áreas você tem um bom pasto, a chuva foi muito abundante, e você tem uma boa forragem. Se o mercado está tão ruim, ele vai segurar mais, botar um pouco mais de peso e tentar compensar no maior volume de carne produzida. Aqui, ó, o indicador fechou. Na sexta-feira, ainda não temos o dessa semana, em Mato Grosso, que você falou, preço mínimo R$230, arroba. Preço máximo R$265. Isso é boi, né? Por arroba. É boi, macho. E o o indicador de boi da Tagro fechou em R$ 249,55, com quase 1,5% de alta, João Pedro. Quer dizer, o indicador que é formado das informações passadas por quem faz negócio, ou seja, pecuaristas e a indústria, nós já temos uma sinalização, de hoje ainda não recebi, mais para frente a gente vai divulgar aqui no programa, mas na sexta-feira tivemos esse posicionamento de quase 1,5% de alta aí em Mato Grosso. E com detalhe, João, pecuarista vendeu com bonificação. Nem todo mundo, evidentemente, mas houve negócios com bonificação de R$3 por arroba
em Mato Grosso. Aliás, um dos poucos estados a ter bonificação, segundo os números da última sexta-feira. Não, a arroba de boi vinha se recuperando o preço, chegou a 300 e pouco São Paulo. Só que quando aconteceu esse caso do problema no Pará, por volta do dia 14 e 15 de fevereiro, o mercado travou, porque sabia que haveria suspensão das exportações para o mercado chinês, travou. E aquele boi China, vaca China, que normalmente tem uma bonificação de 15, 20 reais por arroba, parou. Então agora, nesse momento, a situação é aguardando uma definição dos chineses quando que eles vão liberar. Se comenta que a ida do presidente Lula até a China em fim desse mês, né? Fim desse mês, possivelmente pode ser uma data que eles possam liberar, até por questão política, anunciar. E também um outro fato que também está sendo muito aguardado é se vai realmente haver a homologação de mais 18 novas plantas frigoríficas com habilitação para exportar para a China. Agora mesmo, eles habilitaram mais de 90 empresas no Brasil para exportar milho para a China. Mais de 90 empresas. Já são, acho que 420, então 430 empresas. O Brasil é o grande produtor, e é um país que é confiável, que é o mais importante é isso. Você tem um problema na Argentina, político, você tem uma questão de produção nos Estados Unidos, que a seca tal, atrapalhou. A Austrália está recuperando o rebanho, mas está voltando forte no mercado. Mas o Brasil é o grande produtor de grãos e de carnes. Então, a China tem uma... E nós também dependemos dos chineses. Grande parte dos equipamentos eletrônicos, placa fotovoltaica que o Brasil está botando, já colocou quase uma Itaipu nas casas dos brasileiros, em cima de placa fotovoltaica da onde? Chinesa. Então, há uma complementaridade. E o bom senso fala que a China precisa de ter um parceiro confiável, especialmente na questão de segurança alimentar. E também, daqui para frente, vai ter um outro fator que vai pesar na escolha dos fornecedores, que é a questão da pegada ambiental, a pegada de carbono. Então, o Brasil tem essas duas coisas. Ele tem condição de produzir alimentos, tem condição de ter alimentos com a menor pegada possível em termos de carbono. Então, essa turma que está nos assistindo tem tudo para crescer a oferta de produtos no mercado externo em função dessas características do Brasil. E ainda nesta semana, técnicos do Ministério da Agricultura e representantes do escritório aduaneiro da China têm uma nova reunião para definir data do fim do embargo temporário das exportações de carne. Vamos ver mais informações com a Flávia Rabelo. Depois do laboratório de referência do Canadá confirmar que o caso registrado no Pará ser atípico, agora o governo brasileiro corre para tentar liberar as exportações de carne que foram interrompidas no mês passado. Na quinta-feira, uma videoconferência entre técnicos do MAPA e do governo da China debateu os detalhes técnicos do fim do embargo. Segundo fontes do Ministério da Agricultura, a reunião teria sido muito produtiva, o que pode indicar que o fim do embargo está próximo. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne disse no fim de semana que o setor está otimista para o retorno das exportações nos próximos dias. O governo brasileiro tenta resolver o embargo antes da viagem do presidente Lula a Pequim, marcado para o próximo dia 28 de março. De Brasília, Flávia Rabelo. Pois é, o Brasil fez certinho, cumpriu rigorosamente o acordo comercial, foi transparente e agora com a definição, praticamente encerrado o caso suspeito, tendo como laudo, tanto aqui no Brasil quanto nos laboratórios do Canadá, ser um caso atípico da encefalopatia. Então fizemos a coisa correta, dentro da maior transparência. Isso vai facilitar, João Pedro, o fim desse embargo temporário, Isso demonstra a seriedade que tem o setor rural brasileiro em termos de atender às exigências. Hoje o Brasil tem um grande espaço no mercado mundial em função da questão sanitária. Nós não temos problema na questão aviária, não temos problema na questão da aftosa, na pecuária bovina. E também nessa questão, porque nós não alimentamos nada, não se usa em momento algum
a ração, farelo de origem animal para alimentar bovinos. Então nós temos uma oferta tão grande de proteína vegetal, soja, caroço de algodão, enfim, uma série de produtos que não tem nem lógica nós usarmos qualquer farinha de carne ou outras farinhas para alimentar bovino. E o brasileiro, o nosso boi é um boi verde amarelo, é 90% dele no pasto. Na reta final que se dá algum complemento no coxo, mas produto de origem vegetal, soja, farelo de soja, milho, sorgo, etc, etc. Então, o Brasil tem que mostrar ao mundo a maneira que nós produzimos, que é a maneira mais correta de produzir bovinos, ou seja, você pegar um animal que transforma uma fibra, um vegetal em proteína, em carne e leite. Isso é uma coisa fantástica. E outra coisa, esse modelo nosso, agora mesmo a Embrapa fez um trabalho sobre leite, mostrando que se o produtor de leite, se ele plantar 52 árvores, 50 e poucas árvores por hectare, ele consegue equilibrar a emissão de carbono do gado dele. Então isso é importante, nós temos que mostrar ao mundo que nós estamos na frente em termos de sustentabilidade.